Meus irmãos, a paz do Senhor, quero de antemão já agradecer essa rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. Bem sabemos nós que há pouco tempo, então aproveite para ouvir, aproveite para falar, aproveite para anunciar e principalmente guardar a palavra de Deus no teu coração. Em breve nós não teremos mais esta palavra de Deus em nosso alcance. E aqueles que guardaram a palavra de Deus será bem-aventurado. Hoje eu entendo quando o profeta diz que haveria fome, sede, não fome de comida, nem sede de água, mas sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Eu até cogitei meu coração por muitos anos achando que seria na grande tribulação. Mas o caminho que o mundo tem tomado dá tudo a entender que em nossos dias muitos não poderão ter mais a Bíblia, como em muitos países não podem, não aceitam que as pessoas tenham, ou se souber, é até mesmo levado à morte. E isso não está longe de acontecer conosco. Já está aí a inteligência artificial, já está escrevendo o livro de Gênesis, já está quase na metade, segundo os estudiosos, especialistas nesses assuntos, já estão dizendo que está aí. Pois bem, eu gostaria de compartilhar com vocês em poucas palavras, prometo não prolongar-me muito, mas eu gostaria de deixar uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, do patriarca Jacó, quando ele sai da sua terra, da casa do seu pai Isaac, da sua mãe Rebeca, e ele vai então fugido para a casa de Labão. Ele chega até Labão. E ali ele constrói uma família, Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, e Deus aparece para ele e diz, da mesma forma que falou para Abraão, seu avô, fala para Jacó, olha, volta para a casa da tua parentela, volta da onde você saiu. Ou dizendo para nós hoje em nossos dias, talvez você que esteja ouvindo ou estará ouvindo, esteja fora dos caminhos do Senhor. Então a primeira palavra que eu tenho, volte para a casa do Pai. Assim como o filho pródigo voltou, reconheceu e voltou, ainda que o seu irmão não gostou, ele não se importou e ficou para a casa do pai, porque o pai o esperava com os braços abertos. Então a primeira lição que nós temos é Deus falando para Jacó, volta para a casa do teu pai, volta para a casa da tua parentela. Pois bem, Jacó sai da casa de Labão com o propósito de ir até a terra do seu pai que ficava em Canaã. Ele vai peregrinando pelos caminhos. Só que tem um período da vida de Jacó que ele para em Siquém. E quando ele para em Siquém, meus irmãos, a vida de Jacó se torna muito triste. O episódio que vai acontecer com a família de Jacó, e principalmente com a única filha de Jacó, Diná, vai ser muito triste. Acredito eu, e tenho absoluta certeza que nenhum pai gostaria de passar por esta situação. E nenhuma mulher gostaria de passar por esta situação. Pois bem, quando Jacó, que deveria seguir rumo a Canaã, a cidade que ele prometera sair da casa de Labão, o teu sogro, e com muita prosperidade, a promessa do seu coração é, eu vou para a casa do meu pai em Canaã. Só que chega na cidade de Siquém, Siquém significa ombro amigo, e ele acredita nesse ombro amigo. Então ele para na cidade de Siquém. O que vai acontecer, irmão Elias? A Bíblia vai nos narrar assim. Gênesis capítulo 34 nos diz assim, e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E em Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Preste bem atenção no que está acontecendo. Diná está acostumada no seio do seu pai. Diná está acostumada dentro da casa do pai. Parece familiar isso? Ele está acostumada dentro da casa do pai. Ela está acostumada com a liturgia do pai, com as regras do pai. Está acostumada com os irmãos que convivem com ela. Mas quando chega em Siquém, alguma coisa atrai. E a Bíblia vai dizer que Diná sai com as filhas para ver. Olha, saiu Diná, filha de Leia, para ver
as filhas da terra. Presta bem atenção, meus irmãos. Ela está dentro da casa do pai, protegida, guardada. Seus irmãos estavam vigiando, seu pai estava atento, a sua mãe estava atento. Quando Jacó, por um erro, ele para na cidade de Siquém, alguma coisa atrai Diná. E o perigo de nós sermos atraídos por este mundo é tão grande que a palavra de Deus diz que Diná sai para ver as filhas da terra, ou seja, para ver as coisas que acontecem em Siquém. O príncipe de lá olha para Diná e a toma, a força, estupra, humilha, e deixa, larga. Quando Diná volta para casa chorando, e Diná se apaixona por ele, Diná gostaria de estar com ele, foi agradável aos olhos de Diná em primeira mão, mas ele só queria aproveitar. Assim é o nosso mundo, assim é a nossa vida. Quando nós saímos da casa do Pai, quando nós saímos do lugar em que nós estamos protegidos, o mundo é atrativo, mas ele vai nos trazer grandes prejuízos, não só para a nossa vida, mas para a vida de todos aqueles que nos cercam, ou seja, os nossos familiares são os mais afetados. Então agora, Diná é estuprada. Os irmãos de Diná vão agora vingar o povo de Siquém. Os irmãos de Diná agora armam uma trama para que todo o povo fosse morto, todos os homens fossem mortos. E qual é a estratégia, irmão Elias? A estratégia é que o filho do príncipe, o pai do príncipe, que foi pedir a mão da filha Diná, para poder tê-la, chega até Jacó e diz para dar a filha a casamento ao seu filho. Os filhos de Jacó então armam uma cilada e diz: nós daremos nossa irmã, se todos os homens circuncidar-se como nós somos circuncidados, como um ato de aliança, como um ato de confiança. Então aquele príncipe ou o pai do príncipe, todos os homens daquela região circuncidaram, foram obrigados a circuncidar-se. Porém, era uma grande armadilha. Todo mundo sabe que circuncidar-se é cortar o prepúcio do órgão masculino. É uma dor tremenda. Então, todos os homens estavam ali no auge da sua dor, quando dois filhos de Jacó invade aquela cidade e mata todos os homens. Pensa bem, meus irmãos, que Jacó agora, que poderia passar por aquela cidade de cabeça erguida, agora tem que fugir da presença daquelas pessoas ou da presença daqueles que sobraram de outras regiões. Jacó já não era bem visto mais, pois seus filhos armaram contra o rei e o príncipe daquela cidade de Siquém. Ah, meus irmãos, quando nós saímos para ver a terra, quando nós saímos da presença de Deus para tentarmos olharmos o mundo, a situação vira ao nosso, ou contrário ao nosso favor. Nada dá certo, o prejuízo é enorme. Então só depois da tragédia que acontece com a filha dele, que ele dá em conta de sair e ir para Betel. Betel significa casa de Deus. Então ele volta, ele sai da terra de Labão, ele vai, passa em Siquém, espera acontecer a tragédia com sua filha, com seus dois filhos que agora estão correndo perigo. Agora ele precisa sair fugido, mas Deus é longânimo, Deus tem promessa e a promessa de Deus não falha. E a promessa de Deus era de fazer de Abraão, de Isaac, de Jacó uma grande nação, e irá fazer, e como fez. Jacó agora tem a ordem, tem a ordenança de Deus a ir para Betel e construir um altar. Altar significa lugar de adoração. E eu fico pasmo e eu fico muito alegre de ver a história dos patriarcas, que eles não deixavam três coisas: a tenda, o altar e o sacrifício. Esses três homens, se você for olhar, todos eles, aonde eles paravam, eles faziam o altar, eles faziam a tenda, faziam o altar e sacrificavam a Deus em
obediência a Deus. Então, o recado que eu quero vos trazer, o recado que eu quero vos dar é: não saia da casa do Pai. Permaneça na casa do Pai, seja Diná, seja eu, seja o João, seja o Pedro, seja o Antônio, seja a Maria, seja quem for você, não saia da casa do Pai para ver outras terras, ou para ver o que está acontecendo no mundo, porque se você sair, certamente a sua queda será fatal, o prejuízo será grande. Então a palavra de Deus está indo de encontro a você que está pensando em desistir, que está pensando em deixar, que está pensando em largar a mão de tudo para ver o que o mundo tem a oferecer. Eu já estou dizendo de antemão: não saia da casa do Pai, não vai para Siquém. Não vai para Siquém para ver as filhas do rei, não vai para Siquém para ver as filhas da cidade, não saia da casa do pai para ver os filhos da cidade, porque você vai ser preso e preso é difícil sair. Então a mensagem de Deus está sendo pregada e eu espero de todo o meu coração que ela tenha alcance na tua vida. Se você ainda não faz parte, se você ainda não faz parte dos filhos da promessa, ou se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não congrega, se você ainda não tem um lugar, e não estou pregando religião, muito menos placa de igreja, eu estou pregando o evangelho de Cristo, é necessário que se pregue, então você procure a Deus, procure um pai que te proteja, que te guarde e que sempre esteja com você. E quando estiver com este pai que te protege, nunca deixe para ver o que acontece em Siquém. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Em breve nós estaremos estreando o nosso canal Estudando a Bíblia, ou estudando a revista dominical dos jovens. Então, no próximo trimestre, nós estaremos ali ministrando, auxiliando os professores que dão aula nas escolas dominicais para os jovens, direcionados somente para os jovens, que você possa compartilhar e que você possa fazer parte deste grupo que é anunciador das boas novas da palavra do Senhor. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.